Olá, pessoal! Meu nome é Tiele. Hoje faremos uma simulação de um teste prático nível culto oficial e oficialização. Ou seja, vocês saberão quais pontos são analisados em um organista em um teste, terão dicas para o teste e também saber quais são as lições e hinos mais cobrados para vocês focarem na hora de estudar. Estou aqui com a Ingrid hoje, nossa candidata. Ela já é organista oficializada, já domina todos esses pontos e vocês deverão levar como modelo nós duas, ela na parte prática e comigo as orientações. No final, terá um presente para quem assistir esse vídeo completo, então já vai deixando o seu like, comente aqui abaixo se você está gostando desse tipo de vídeo e também para nós trazermos a parte 2. Antes de iniciarmos a simulação, vamos comentar alguns pontos. Esta é uma simulação baseada no programa em mínimo de 2022 para organista, então já é com os métodos novos e foi elaborada pelo Music Studio. O teste será inteiro com metrônomo. Também abordaremos hinos e lições prováveis de cair no seu teste. Assim como foi abordado na aula anterior, na aula 1, irei solicitar uma lição de cada método, uma escala e assim por diante, até porque conseguimos passar por todos os tópicos cobrados. Além disso, a candidata tocará 2 sistemas para que conseguimos trabalhar melhor. Também para você fazer uma autoanálise de si. Se fosse você hoje neste lugar, será que você seria aprovada? Então, preste atenção aqui nestes pontos. O primeiro ponto a ser analisado, até mesmo antes de a candidata começar a tocar, é a parte da postura. Então, o modo que ela está assentada, se ela está próxima ou não do órgão, se ela está muito em cima, a parte dos punhos, se eles ficam muito levantados, os dedos mais arredondados, e também a maneira como ela tem o comportamento em si no órgão, se ela vira as folhas muito rápido. Então, tudo isso é analisado como a parte de postura. Vocês devem prestar atenção já logo no início, antes mesmo de tocar. Vamos comentar algumas dicas antes de iniciarmos a parte prática. O primeiro ponto: independente da lição ou do hino, sempre analisem armadura de clave, indicação metronômica, tentem lembrar da melodia antes de tocar. Isso facilitará o seu processo de você iniciar no andamento e terminar em outro, esquecer acidente e assim por diante. Também nos métodos iremos usar a indicação metronômica, pode ser na mínima, média, máxima, qualquer uma que esteja dentro da indicação. Também os hinos é legal vocês deixarem na máxima, porque cai bastante andamento e no teste é cobrado sempre na máxima, ok? Se não souber o hino, o que devo fazer? A lição, avise a examinadora que você não se lembra se você pode tocar outro hino. Ela terá 2 opções. Te ajudar a lembrar daquele hino, daquela lição, ou ela pedirá para você tocar uma próxima. Visto isto, existem 3 pontos chaves mais analisados nos testes: postura, dedilhado e valor das figuras, que são as figurações. Então, independente do método, da lição, do hino, escala, sempre será analisado esses 3 pontos chaves. E são eles que nós iremos trabalhar como um todo neste teste hoje, para vocês prestarem atenção em cada ponto. Sendo assim, agora iremos para a parte prática. Iniciaremos com o volume 3. No volume 3, no teste é cobrado um estudo e um exercício. Nós iremos iniciar pelo exercício, então a candidata tocará o exercício 10. Iremos acionar o metrônomo e ela tocará apenas os 2 primeiros sistemas para termos como base. Isso, tudo bem. Pode encerrar. Muito bem, pode desativar o metrônomo. Neste ponto, vocês conseguiram analisar que ela virou, achou a lição, analisou antes, cantou mentalmente e depois ela iniciou. Também aqueles pontos que nós já comentamos, armadura de clave, indicação metronômica, estes pontos vocês não podem deixar de lado antes de iniciar uma lição. E este é um exercício de técnica, porque ele envolve agilidade, articulação dos dedos,
coordenação e principalmente a proporção das figuras. Então, prestem atenção nesses pontos para vocês não acabarem passando por cima. Também a parte do metrônomo é legal que vocês treinem sempre para deixar todos os pontos analisadinhos certinhos, tudo bem? Não sejam rápidas, não tenham pressa, vão com calma e devagar. Agora, nós iremos no volume 4. No volume 4, as lições são mais ou menos parecidas com o nível do volume 3, é um nível A mais acima, tem a parte da dinâmica, proporção das figuras também, mas é mais aprofundado, então vocês devem prestar mais atenção nesses detalhes mais aprofundados do que o do volume 3, tudo bem? Nós iremos lá no estudo 6. Então, no estudo 6, ela irá acionar no metrônomo, analisar, já achamos aqui, e ela irá iniciar a lição. Isso, perfeito. Pode acionar o metrônomo, tirar a marcação dele. Maravilha. Então, nessa questão, vocês conseguiram perceber que aciona o metrônomo, analise bem, depois você começa a lição. Também a gente tem que diferenciar a parte da dinâmica, assim como ela fez. Ela foi decrescendo o pedal, respirou e já logo retornou na notinha lá. Então, isso é a sacada que vocês devem ter. Fazer bem a parte da dinâmica para não ter nenhum problema depois no final da lição. Além disso, tem as notas de apoio, aquelas que a gente fica segurando, que ela é tanto a nota uníssona, tanto como se fosse do soprano quanto do contralto. Segure ela. Então, prestem atenção em todos esses pontos a serem analisados. Além disso, é uma lição com tempo composto, 6/8, então nós temos que analisar bem a indicação metronômica. Neste caso, ela colocou o BPM vezes 3 para ela conseguir fazer os movimentos, mas vocês podem usar dos tempos também. Esses são os pontos importantes em cima da lição do que ela tocou e vocês têm que prestar atenção. Também na figuração correta, cuidado para vocês não acabarem dando o tempo maior em uma nota do que da outra. Aqui são todas colcheias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então deixa todas iguais, todas normalmente iguais. Neste momento que você estiver tocando, as examinadoras já estão ali dando nota para você na parte de postura, que foi o primeiro ponto analisado, agora nas figurações, na dinâmica, se você sabe distinguir com o pedal, se você respira ou não, então todos esses pontinhos são importantes, além do dedilhado e as figurações que nós já comentamos que são os pontos mais importantes. Também uma em cada lado, caso for duas, enfim. Isso tem que verificar na sua região. Vamos agora para a parte de escalas. Então, ela irá abrir, nós iremos fazer a escala de Mi maior e Dó sustenido menor. Então, agora, a Ingrid fará a escala de Mi maior. Vamos nessa, então. Isso, muito bem. Então, no final, ela finalizou com o arpejo e depois o acorde, que é o que já está escrito no método também. Essa orientação vocês devem seguir conforme o método. Agora, ela fará a relativa menor de Mi maior, que é Dó sustenido menor. Isso. Muito bem. Então, aqui ela acabou de fazer a escala menor, que foi a relativa de Mi maior. Prestem atenção em alguns pontos. É comum nós vermos as estudantes, enquanto vai fazer o arpejo, vai com o corpo, volta ou abre o cotovelo. Cuidado para vocês não acabarem fazendo isso. A escala, o teclado, sua mão fica aqui, ó, no movimento só necessário para você se movimentar. Nada de ir junto com o corpo ou algo do tipo. Também prestem atenção no movimento da mão, sem movimentos necessários com o punho, com o cotovelo e também posição da mão sempre redondadinha, dedos arredondados como se fosse em forma de conchinha mesmo, uma bolinha,
Tudo bem? Então, estes são os pontos mais analisados nas escalas. Também não tenham pressa. A escala não analisa, no caso, a examinadora não analisa se você sabe fazer a escala mais rápida do mundo. Ela quer saber se você tem domínio sobre o acidente e sobre o dedilhado daquela escala. Agora, iremos entrar na parte de hinos. Iniciaremos pela introdução, depois meia hora, hino completo e coro. Neste ponto, vocês precisam prestar atenção na introdução que iremos iniciar agora. Precisa ser muito bem articulada, audível. O porteiro tem que entender qual que é o hino que você está tocando. Por isso, você não pode fazer a introdução com volume muito baixo, ok? Então, a intensidade tem que ser um pouco mais forte, sem exagero, mas o porteiro tem que entender a sua introdução. Então, nós iremos iniciar pela introdução do hino 300. Muito bem. Então, essa foi a introdução do hino 300. Está próximo da velocidade máxima, assim como nós já comentamos, que neste caso é 88. Então, deixem sempre na velocidade máxima, que é o que será cobrado no teste, e também a recomendação segundo as reuniões musicais que os irmãos vêm passando para nós. Neste ponto também, prestem atenção para vocês não iniciarem com um pedal muito forte. Já inicia ele um pouquinho mais fraco e vai levantando gradativamente. Prestem atenção até onde vai o asterisco da introdução, às vezes acaba passando na frente, por cima, não presta atenção, então todos esses pontos devem ser analisados. Além da armadura de clave, o andamento do hino, as figurações para vocês não inverterem e principalmente o tenor. Muitas irmãs acabam passando por cima do tenor. Estude bem completo. Também, se você não lembrar do hino, não tem problema, retomando aquele ponto, converse com a examinadora, diga para ela que você não está lembrando, peça ajuda ou pode pedir para ela solicitar outro hino para você tocar. Não tem problema nenhum, tudo bem? Agora, iremos na parte da meia hora. Porém, lembrando vocês que no final deste vídeo terá um presente, então fique ligado aqui, não percam, assistam até o final. Vamos agora para a meia hora, iniciaremos no hino 12. Muito bem, pode encerrar. Perfeito. Aqui vocês conseguem perceber que a figuração está exata. Este ponto de pedirmos o hino 12 é por causa da tercina. A tercina precisa ser articulada totalmente igual. Tá, te, ti. 1, 2, 3. Certo? Não é legal que vocês corram muito. Tá, te, ti, tá, tá. Isso já é errado. Você já saiu do andamento do metrônomo, tudo bem? Também iniciando com o pedal mais suave para não terminar naquele impacto muito forte. E articular bem essas notinhas que estão sendo repetidas do soprano. Sol, 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 sol. Não segure ela como notas de apoio. Tudo isso é analisado num contexto geral. E claro, uma meia hora bem articulada também trará comunhão à irmandade. Agora, iremos para o hino completo. O hino completo, iremos pegar o hino 289. Muito bem. Então, neste caso, a Ingrid fará o primeiro sistema, depois encerraremos, e o primeiro sistema do coro, para prestarmos atenção nas figurações, e faremos os comentários também. Isso, muito bem. Agora iremos para o coro. Isso, muito bem. Encerramos. Por que que este é um hino importante e que tem chances de cair no teste? Porque você precisa diferenciar bem as figurações. Notem que no início do hino, ela fez a colcheia bem preenchida, depois ela já fez a colcheia pontuada, seguido de uma semicolcheia. Então, fica si, mi, fá, sol. Então, você precisa fazer essas diferenciações entre as figurações. No coro, mesma coisa. Por isso que pedimos para fazer
o primeiro sistema do coro, por causa do baixo que tem aquela passagem no 1, 2, segundo compasso. Então prestem atenção, o ponto principal desse hino, além dos acidentes, são as figurações. Além disso, este hino tem 4 sustenidos, então vocês precisam prestar atenção, fazer a escala antes de iniciar a tocar o hino. Claro que não no teste, mas em casa, façam a escala para vocês relembrarem bem. O pedal começou lá de baixo e foi erguendo. Toquem firme, com segurança, não toquem insegura, vou, não vou, já canta mentalmente e vai de uma vez para você ir até o fim. Não começa rápido de uma vez só e depois para e volta de novo. Analisa como um todo, canta mentalmente, depois você começa e vai até o fim do hino. E agora finalizaremos com o coro 4. Encerrar. Certo. Qual que é um ponto principal neste coro, no coro 1, que são os mais desafiadores? Não inverter a figuração, então deixar a figuração exata, deixar quem que é a colcheia pontuada diferente da semicolcheia e as colcheias também. Então vocês conseguem perceber que ela tocou do, si, lá, fá, mi. Então tem essa diferença entre a figuração. Além disso, este hino possui vários bemóis 4, então prestem atenção para vocês não acabarem passando por cima. E a indicação metronômica é 84. Façam na máxima, este é um coro mais alegre, não é tão devagar quanto os outros, então sigam a indicação metronômica neste ponto também. Notas da mão esquerda, não passem por cima, o tenor, baixo, é comum nós vermos estudantes parando com a mão esquerda, não façam isso, são todos pontos analisados, principalmente nessa parte do coro. Figuração, a postura, dedilhado, tudo conta, é muito importante. Vamos fazer a retomada agora. Como nós comentamos, os 3 pontos mais importantes são postura, dedilhado e valor de figuras. É claro que você será avaliadas por outros pontos, terá uma tabela onde as examinadoras atribuirão notas para você de cada ponto, mas esses são os principais. E agora faço o convite para você que está se preparando para teste ou conhece alguma amiga, venha fazer um intensivo de teste com o Music Studio. Tenham total certeza de que aqui vocês saberão todos os pontos a ser cobrados, terão as notas e também terão a simulação do teste conosco, total suporte na nossa plataforma e estrutura online também. E agora, somente para quem ficou até o final do vídeo, tirem um print desta aula aqui do YouTube, enviem no nosso WhatsApp e vocês automaticamente ganharão uma aula experimental gratuita para conhecer toda a nossa estrutura online. Fiquem atentos aqui no canal, ativem o sininho de notificações, porque nós teremos uma sequência nesses vídeos, essa série de vídeos da oficialização. Até o próximo vídeo!